Boa noite, eu sou Maria Alvani, coordenadora e idealizadora do Ponto de Cultura Raio de Sol, um espaço de acolhimento, aprendizagem e transformação para crianças, jovens e famílias da nossa comunidade. Aqui na TV Alegria, abrimos esse espaço para conversas que iluminam vidas, ampliam horizontes e mostram caminhos de sensibilidade, arte e educação. O tema de hoje é simplesmente inspirador. Como a arte circense pode contribuir para o desenvolvimento infantil, para a educação inclusiva e para a transformação humana, social e emocional de crianças e adolescentes, incluindo aquelas que apresentam algum tipo de deficiência. E para conversar conosco sobre esse tema tão rico e necessário, recebemos um convidado especial, amigão mesmo, certo? Agora eu apresento para vocês Júlio, amigo nosso, companheiro, mas eu não vou falar quem é ele não. Eu vou deixar que ele mesmo conte um pouquinho para a gente quem é Júlio. Olha aqui, ó, gente, vocês viram, ó, amei a cartola dele, ó. Certo? Então, Júlio, se apresente para o pessoal que está nos assistindo aí em casa. Diga um pouquinho quem é você. Bom, eu, Júlio Rodrigues, um artista, um multiartista, né? Eu trabalho no ramo desde o início da década de 90. Então, eu engendrei nesse campo da arte, né? Com os meus primeiros cursos ali de teatro e querendo ou não, você vai cada vez mais adentrando. E isso veio e continua até os dias de hoje como aprendizado, porque você nunca é o professor, você é um eterno aluno. E dentro desse campo do teatro, aprende muitas coisas, né? Tem cursos, workshops, enfim, festivais que participa-se, aí começa as viagens, aí começa as montagens e conhece gente. Esse mundo da arte, ele é infinitamente profundo, né? E aí com o tempo veio a dança, eu trabalhei com dança profissional há algum tempo, na área do contemporâneo, depois veio o circo, que é um universo que me cativou de vez. Então, esse artista que eu acredito, né, que tem multifunções, também me levou ao campo da cenotécnica, da cenografia, ou seja, atrás, dentro e de frente ao palco, aos palcos da vida, né? E é isso. Com isso eu, graças a Deus, tenho a cada dia aprendido mais e vivido esse sonho que na realidade se realiza a cada dia. Quando ele fala a questão de sonho, gente, eu vou falar para vocês, é realmente um sonho, é uma magia. Você participar de uma oficina de circo, você ver aquela criança se desenvolvendo. Antes, ela quase não conseguia ter força para segurar um instrumento ou mesmo subir numa lira, e você vê a criança se desenvolvendo, realmente isso é um sonho maravilhoso. E aí, assim, a gente conseguir ver, não sei se vocês conseguem imaginar, quem já assistiu a algum espetáculo de circo, tem aquele do tecido que cai, aí às vezes as bailarinas, né, vão lá, tem a lira pensa um bambolê, certo? Só que ele é de ferro maciço, né? E ele fica empendurado e as crianças sobem ali e tem o trapézio. Então, assim, é realmente uma magia, é realmente, assim, fascinante. E ver o brilho nos olhos das crianças fazerem isso, né? Mas aí, Júlio, eu fico pensando assim, como você se define enquanto artista circense? Porque tem mais uma coisa aí que você não falou pra gente.
o público de casa quer saber. Bom, nesse campo circo, né, a arte do circo é milenar, é magia, é transformação. Hoje, eu tenho 57 anos, então muitas pessoas perguntam, mas como que você consegue? Olha, o seu corpo, né, esse templo, você manda nele, você precisa de manter. E eu me encontro numa posição assim dessa realização diária. Quando você tem a oportunidade de passar o que você sabe, de parceirizar, não é? De trazer para a criança essa quebra de medos e fobias. E hoje, nós vivemos, principalmente nos dias de hoje, um mundo de crianças de vidro, não é? Muitas vezes as crianças não deram uma cambalhota. E mesmo os pais que estão levando, né, nas aulas, nos cursos, nesses workshops que a gente oferece às vezes, o pai nunca deu uma cambalhota. O pai, isso quando criança, né? Eu até tenho um senhor que acompanhava as aulas em um espaço em Araguaiânia, e é muito interessante, porque ele já na casa dos 50 para 60 também, ele nunca tinha feito. E ele começou a participar das aulas e daqui a pouco já estava fazendo estrelas e cambalhota, aprendendo ponte, fazendo parada na parede, e ele virou uma criança. E é essa a magia, porque tem um jargão que diz, quando você esquece a criança dentro de você, você começa a morrer. A criança é vida, nós precisamos disso. E eu me sinto essa criança, mesmo estando enrugado como um maracujá de gaveta. Gente, mas ele ainda está escondendo, tá? Ele está escondendo ainda. Mas vai chegar lá, ele vai mostrar para vocês o que é. Mas, Júlio, você falou assim, você é um multiprofissional, sim, né? Mas qual é a sua formação de base? Para tudo isso, você ter entrado no mundo do circo e tudo, você tem alguma formação acadêmica de base? Sim, eu tenho uma formação em educação física, não é? Eu me formei pela Faculdade Albert Einstein de Brasília e durante esses anos e anos depois, mesmo antes da formação acadêmica, eu já vinha desenvolvendo essa questão da prática física, não é? Claro, sempre agregada a essa questão psicológica também, né? Eu costumo dizer que é o psicofísico, né? Sim. Trabalhar aqui e aqui. E essa formação também se deu em proveniência das buscas de melhoria desse estado físico, desse manter um preparo, de ter condicionamento para isso. E muita gente acredita, não, eu tenho que ser o marombado da academia. E não é bem isso. Eu tenho alunos que são professores, tanto de capoeira, de musculação, desse universo, né? Eu sou o fortão, e que às vezes fala, vamos subir no tecido, fazer um aéreo, e não consegue. Aí chega o conhecido chassizinho de grilo, a criancinha ali, 6, 7 anos, magrinho, né? Parece um bambu. Chega lá e... Aí eles olham, como é que ele consegue? Então, o seu corpo, ele vai se moldando. E o circo é isso. É uma academia natural. Você usa o seu próprio corpo para aquilo. E isso, agregado com a educação física, me amadureceu muito norte, muitos horizontes, busca, né? Porque quando você está com uma turma de crianças ou adolescentes, e até mesmo de mais idade, é um universo sem fronteiras. É o descobrimento, é chegar os olhinhos brilhando, que seja com uma clave, uma argola no malabares, ou subindo em algum equipamento aéreo, ou fazendo uma cambalhota, né, fazendo uma segunda altura. Então é essa mágica.
é esse universo, é que é diferente. Sim. E é isso é que me move nesse universo do circo. Nessa caminhada, né? Essa caminhada. E aí, você pode contar pra gente, assim, onde foi? Como é que surgiu o seu primeiro contato com o circo? Como é que você pode dizer isso? Voltando ao tempo, ó. Bom, em meados de 90, quando eu comecei a fazer os cursos, teatro e tal, no início dos anos 2000, né, ali mais para o final da década de 90, eu trabalhei no Centro Cultural Martins Sererê. Como eu sou cenotécnico também, lá eu fazia iluminação, som, montava cenários e tudo mais, né, no teatro. Então, um falecido professor meu, Jean, que foi para a Holanda, Europa, ele era um profissional muito bom, e mais outros dois, começaram os cursos lá nos Pés de Manga, ali no Martins Sererê. E eu trabalhando lá, dei apoio e tal, eu sempre muito prestativo e comecei a fazer também. E ali nós éramos um grupo, 8, 10, 12, 15 pessoas aprendendo coisas. Quando o circo ainda era bem fraco, entre aspas, né, em Goiânia, não era tão midiático como hoje. E aí eu fui aprendendo ali. Então, isso era 2001, né? Então de lá para cá são basicamente 23 para 24 anos e eu não deixei mais. Gostei muito dessa história, eu sempre gostei muito também dessa coisa dos esportes radicais e tal. E aí, isso, aéreos, aí manipulação de objetos, o solo acrobático, magia peguei pouca coisa, mas é isso. Aí eu agreguei o teatro ao circo, à dança e a essa coisa de trabalhar nos bastidores também. E aí você vai aprendendo de tudo. Foi uma paixão, né? Uma isso. Paixão assim que... E como foi que você entrou pela questão... Gente, o que eu quero falar para vocês, para mim é uma honra, sabe? Se eu for atrás, para mim entrar nesse mundo, eu vou fazer isso. O Júlio é palhaço, tá? É uma coisa assim, né? Não sei, eu tenho no meu inconsciente, assim, o quanto é gostoso ver aquela pessoa que faz as crianças rirem, que faz os outros estarem saindo de toda turbulência e parar e olhar, né? Então, assim, como foi essa de você se tornar um palhaço também? Como que ele entrou aí nesse mundo aí? Olha, trabalhando com arte circense, dizem, né, que o palhaço, ele é o fim, né, da carreira. O camarada não pode mais subir no aéreo, o camarada não tem mais força e se tornou palhaço. Não. Na realidade, indiferente de você já ter passado por todas as modalidades dentro de um circo, o palhaço, ele é um ser milenar. Ele é um ser eterno. Não interessa por onde vá essa coisa midiática de hoje, a evolução, o palhaço ele sempre vai estar presente. E ele é um ser mágico, ele transforma as crianças. E a máscara dele é a menor máscara que tem, que é o nariz do palhaço. Porque aqui atrás ele esconde um ser humano, que às vezes, mesmo estando triste, ele tem que estar alegre ali, né, frente ao picadeiro, frente à câmera, frente a um público. Então, assim, a arte de ser palhaço, infelizmente, não é só colocar uma roupa colorida, o nariz e achar que passa uma maquiagem. Existe todo um trabalho de pesquisa responsável, né? Eu, por exemplo, eu passei 2 anos, de 7 anos que eu trabalhei numa escola particular, 2 deles foi para eu conseguir um abraço de uma criança. Essa criança, eu vou tirar esses 30 segundinhos para contar rapidinho, esse é um caso. Tranquilo. Essa criança, eu chegava na escola, ela começava a chorar.
Infelizmente, eu encafifado, o que que era, eu soube. Uma pessoa se vestiu de palhaço e maquiou numa festa dele, né, de aniversários, e na ocasião ele era do maternal. Então, ele chegou, puxou ele e fez qualquer coisa. E ele traumatizou. Foram 2 anos, eu como figura de professor de educação física e teatro nessa escolinha, todo dia eu chegava na escola, ele corria para dentro da salinha e chorava. Aí, eu tinha vezes que eu tinha que ficar lá de fora. Primeiro, para aos poucos ele saber que eu estava lá. Segundo, porque o resto da escola, todos soubessem que eu estava lá, vinha correndo, caía no chão comigo e rolava e a bagunça acontecia. E aí quebrava o momento da oração, o momento da entrada. E aí, enfim, janela, outro dia passava na porta, outro dia passava por ele, não olhava. Foi até que um dia... Um dia, ele me chamou e ele falou assim, Tio Júlio, e me abraçou. E a escola chorou. E isso foi uma conquista da arte, porque ele pôde me ver de palhaço e entender que o palhaço, ele é bom. Que aquele palhaço tinha sido infeliz. E isso foi uma conquista. Assim como várias outras que eu já tive. Júlio, realmente, a gente lembrar isso é emocionante e a gente vê o quanto há o significado na vida dessas crianças. Né? Você ser uma transformação na formação de uma criança, nessa personalidade que ele vai adquirindo com o tempo, e você poder ser um motivo de inspiração, de norte até, não é? Porque muitos já falam, professor, eu quero ser igual a você quando eu crescer. Claro que nós temos toda uma problemática por trás, mas a arte é para a vida. É como eu digo em todos os espetáculos que a gente faz, ou palestras, ou curso, workshops. Qualquer profissão que você escolha, você será o melhor profissional se você tiver praticado arte na sua vida. Isso é a mágica. Mas é isso, né, Júlio? Eu agradeço por você dividir conosco esse sentimento assim, de estar guardado aqui, né? E nessa caminhada, eu sei que tem muitas histórias de sucesso, né? Mas você poderia pontuar algum desafio que você encontrou por ter escolhido ser um artista circense? Bom, tem uma frase engraçada. Até no teatro é uma sketch, né? Um pequeno quadro que a frase é assim: tá, mas o que você faz? Eu sou artista. Mas você trabalha? Né? Mas você trabalha? Artista não trabalha, né, gente? Artista não estuda, não pesquisa, não vaza à noite. Enfim, artista. Então, assim... realmente. Mas, assim, claro, um dos pontos é família, que a gente ouve isso também. Mas você está ganhando dinheiro? Mas as pessoas hoje em dia, principalmente, elas querem ganhar dinheiro. Mas elas não querem ganhar na vida. Elas não querem viver. Trabalha, mas não vive o que ela quer, né? Eu tenho amiga minha que é arquiteta, deixou a arquitetura para ser artista. Eu conheço advogada, eu conheço, enfim, profissões de peso, de dinheiro, né? Status, mas
quando entram nas aulas, quando eu trabalhei no Basileu, inclusive a escola de circo do Basileu França, foi com muito custo que nós conseguimos acontecer aquela escola, porque eu trabalhei 3 anos e meio embaixo de um pé de manga, sol, chuva, intempéries, como professor. E foi lá que tudo começou e hoje tem a lona e é referência. Sim. Né? Mas, enfim, as dificuldades, família, sim, mas você vai trabalhar com isso, dá dinheiro, tal. Enfim, você consegue comprar as coisas, sim. Ter o seu carro, ter suas viagens, ter sua casa, não é? Eu tenho muitos amigos que são artistas, que são palhaços, que são circenses, não é? E que são dignos, sabe? Eu tenho muitos amigos em sinais, jogando malabares, e que têm dignidade, têm uma família, que têm conquistas, não é? E eu conheço muita gente também que tem um rio de dinheiro e é infeliz. Sim. Então, um ponto é o ganhar dinheiro, outro é isso, é a pesquisa, é o correr atrás, é o tempo, porque o seu tempo some, né? Você não trabalha das 8 da manhã às 5 da tarde. É integral, é o ano todo. E isso é uma escolha. Você viver da arte, né, aqui no Brasil não é tão simples. Muitas vezes o pessoal vê a arte só como o cantor. Não, existem várias artes, né? E hoje nós estamos abordando aqui a questão da arte circense. E eu tenho todo um carinho especial, eu gosto demais, viu? Aí, ó, hoje eu estou aqui, ó, né? Eu conheci, né, esse espaço circense foi com o Maneco, o Círculo Arretor. E agradeço, né, demais toda essa oportunidade. E aí, no nosso espaço, nós fizemos um viés um pouco diferenciado, que aí foi o que aconteceu com você lá. No nosso espaço, nós atendemos crianças com deficiências, com déficit de aprendizagens. Verdade. E aí agora, para você começar a trabalhar com essas crianças, você teve o espaço, já foi no Raio de Sol, ou antes você já havia trabalhado com crianças deficientes em atividades circenses? Olha, nessa vida que eu tive no Basileu França, por exemplo, que antes era Veiga Vale, desses 3 anos e meio embaixo de um pé de manga, 2 anos e meio com a lona velha, mais 2 anos e meio com a nova lona. Foram 12 anos que eu trabalhei lá. E nós tínhamos uma parte, né, lá tinha turmas de alunos especiais. Down, espectro de autismo, TDAH, enfim. E eu vou tirar mais algum tempinho para falar de uma experiência fantástica. Um dia na lona, eu estava dando aula. Aí então nós vamos fazer uma coisa, certo? Eu vou pedir para ver, ó, uma vira-volta assim. Vamos para um breve intervalo e aí nós voltamos do intervalo com a sua história. Tudo bem? Beleza. Pode ser? Então, gente, aguarda só um minutinho, tá bom? Não podemos deixar aqui, não podemos esquecer, no circo usamos vários equipamentos. Como aqui não temos condições de fazer os aéreos, sair dando cambalhotas, piruetas, eu vou apresentar pelo menos a clave, né? A garrafa, a argola, a bola, o pratinho que as crianças tanto adoram. Cheio de comida, melhor ainda. Então, aliás, vou fazer um desafio. O prato é uma coisa muito simples, porque ele trabalha o desafio da criança, a psicomotricidade dela, essa questão da concentração, do equilíbrio, de ângulo, de velocidade, de tempo, ritmo, espaço. E assim a criança vai quebrando
essas dificuldades que ela tem, não é? Por Isso exemplo, ajuda na nós coordenação também temos global a argola, demais. a coordenação fina, a coordenação mais, e ele vai, e ele joga. Olha essa aqui, uma clave feita simplesmente de jornal enrolado com fita. Mágico, não é? E ela tem a mesma função que as claves normalmente. Então você fala, mas eu não tenho dinheiro para comprar. Faz bolinhas, olha aí, olha, Vani, bola para cá, bola para lá, bola de todo jeito. Aí você fala, pode fazer? Arroz, bolinha de piscina, um buraquinho encheu de arroz, passou a fita, mas não pode roubar as bolinhas da piscina lá, da piscina de bolinha do prédio, hein? Você pode usar e brincar. Do mesmo jeito, o importante é desenvolver o psicofísico. Com isso, pode-se estudar matemática, português, inglês, história, tudo. O circo é isso, é possibilidade de pesquisar. De onde veio? É história. Uma bola agora, 2, 3, 4, é matemática. Onde é que estava? É geografia. E por aí vai. Essa é a mágica do circo. Também ensina. E desses aqui que ele trabalha, eu sempre procurei, né, nas minhas atividades, quando vem as primeiras aulas, eu procuro participar. E aí eu tenho a técnica. É igual vocês viram aqui, né? Olha, o prato. Aqui, ó, essa coordenação, né? Essa coordenação que a criança precisa, essa atenção. Uma criança que tem TDAH, uma criança autista, uma criança que é muito ansiosa, para ela conseguir fazer isso aqui, são muitos elementos que estão trabalhando dentro dela para ela conseguir. Ela tentar fazer isso aqui, desafiar um com o outro. Júlio, pega o seu. Deixa eu jogar para você. Eu vou jogar para você. Vamos ver se ele vai conseguir pegar. Mas ela jogou devagar. Não, é difícil. Eu quase não consigo pegar, não. Vamos. Opa, quase! E aí, esse é o desafio. Olha, vocês viram aqui que eu já estou fazendo a interação com o outro. O cuidado que precisa. Isso que nós trabalhamos, o circo você nunca trabalha sozinho, você trabalha com você e com o outro, porque os equipamentos você precisa desse cuidado, né? Aqui eu tive que aprender, né, a como manusear as claves, né? O peso de cada uma. Onde pegar, como, isso. Tudo, velocidade, tempo, ritmo, espaço. Hoje o Júlio estava colocando, porque eu aprendi e dizendo para ele o que eu fui descobrindo, né? E ele foi de Salvani, quando joga aqui, ó, quando você joga alto, ele vai dar 2, 3 cambalhotas para ter o tempo para você pegar a outra, porque está jogando com 3. Veja aí, consegue fazer os 3 aí? O malabarista profissional mesmo, ele trabalha, o tempo dele é 3, 5 vezes mais rápido do que esse, porque ele trabalha aqui, ó, muito rápido. É necessário, porque ele roda várias, e a altura, a lateral, tanto lado, altura, frente, tudo é matemático, tudo, são segundos, milésimo de segundo, errou. Então, isso trabalha muito a atenção da criança, a paciência, porque cai, pega, bolinha, gente. Geralmente a gente treina com bolinha de tênis, porque aí cai, a bolinha sai longe, a criança até ir buscar. Ai. E aí que é o desafio. São essas regras, essas formas. E aí a criança tem que vencer esses obstáculos, esses desafios. E aí ela cresce. Isso. E se alguém já assistiu alguma aula de circo, você vê o sorriso, né, no rosto da criança, quando ele consegue colocar esse prato para girar, quando ele consegue fazer esse trabalho com a clave. E tudo isso, gente, todo esse desenvolvimento que acontece com a criança, ele nem sabe que ele está aprendendo. A questão do tempo, quando ele vai colocar a posição, eu jogo a clave aqui, ela dá só um giro.
quando ela dá um giro, é um tempo. Quando eu jogo mais alto, é outro giro e outro tempo. Isso é internamente que a criança está elaborando. E isso serve para qualquer criança. Até mesmo um desafio muito grande para as crianças que têm déficit de aprendizagem. Lá nós temos um jovem que ele gosta das argolas, né? E aí o Júlio fez essas argolas. De EVA. Isso, porque a argola mesmo, eu falo que ela é o instrumento mais perigoso, porque onde ele bate, ele machuca. E ele fez de EVA, e esse jovem, ele trabalha, ele brinca, e assim, a todo tempo mesmo. Então, assim, é isso que a gente proporciona para a criança, certo? Numa aula de circo. Então, independente, né, se ele tem deficiência, se não tem, mas as crianças que apresentam déficit, para ele é uma conquista muito maior. Porque é muito mais fácil você rodar um prato do que você escrever determinadas palavras, né? E aí o Júlio estava conversando aqui um pouco, né, de crianças deficiente físico, né, que praticam as aulas. O que você poderia Eu vou contar 2 casos rapidinhos. No Basileu, nós tínhamos uma turma do teatro, da música e tal, enfim, eram crianças portadoras de algum tipo de necessidade. Tá. E um dia eu estava na lona e aquela galerinha perfeita, né? Preguiça, não queria fazer preparação física, isso e aquilo, só de potoca. Aí chega uma criança para mim. Ela estava com uma muletinha e ela não tinha essa parte do braço. E a perna era encurtada, ou seja, ela tinha limites físicos. Mas o que me chamou a atenção é que ela não tinha limites psicológicos. E ela chegou para mim com a mãe, e essa criança era um menino, se eu não me engano, ele tinha em torno de 12, 14 anos, ele falou assim, eu quero fazer a aula. Eu falei, com certeza. De quê? Aí ele me falou, eu quero fazer malabares, eu quero ser malabarista. Naquele momento, eu olhei para trás, o pessoal parou de fazer aula. E eu dei aquela olhada conhecida assim. Tipo, e aí, galera? O cara limitado, querendo ser malabarista. E eles, os perfeitos, com preguiça, enrolando aula. E aquilo foi uma lição para eles. E ele fez aulas. Ele, na dificuldade dele, equilibrava, jogava com a mão aqui, a outra mão um pouco de problema, e não podia andar. Então os meninos ajudavam, e aí veio parceria, que um ia pegar a bolinha, o outro ajudava ele, e por aí ia. Isso me mexe muito. E o outro caso, rapidamente, era de uma menina, ela tinha um espectro de autismo, tem, né? E ela ficava meio estática, parada ali. Foram dias, e a mãe ajudando, e eu colocava a bolinha na mão dela, e fazia ela, empurrava a mão dela, e ela deixava cair, e não dava conta de pegar. Mas um dia, eu estava de frente para ela, e eu falei, pega. E num súbito, eu joguei e ela segurou a bolinha. A galera parou. E aí eu falei, joga. E ela, sem olhar para mim, ela jogou para mim e jogou na minha mão. E eu joguei de volta e ela pegou com a outra mão. E aí ela me jogou de volta. E aí quando eu olhei para a mãe dela estava chorando. Foi mágico. E é isso, é transformar, é acreditar no potencial das pessoas, indiferente se elas têm alguma disfunção, algum problema. Algum déficit de aprendizagem. Algum déficit de aprendizagem que pode ser rompido, ser trabalhado, ser parcerizado. E essa é a mágica. E essa é a mágica que o circo, que é uma modalidade, é um estilo, consegue, o teatro, a dança, a arte. A arte é isso, gente, é vida. E isso foi mais uma lição para mim. E para aquela galerinha que
estava com preguiça também ali. E é isso, a vida no circo, eu estou falando em especial do circo, né? É essa transformação. Artista é igual transformação. Não entendi. Arte é igual transformação. Esse é eu até quero mandar imprimir isso numa camiseta. Arte igual, o sinal de igual, transformação. Sim, sim, realmente a arte é transformador. É uma coisa que, assim, para mim, eu fico me perguntando muitas vezes quem é Maria Alvani, sabe? Porque, assim, eu gosto de utilizar a arte para ajudar a transformar essas crianças. Júlio, lembra aqueles meninos que às vezes não sabia virar cambalhota? Quanto tempo, né, assim, para poder estar mostrando para ele a posição que coloca o corpo para poder ele fazer isso, a segurança. Quantas crianças, né, eu estou lembrando aqui, peraí, porque não pode falar o nome, né, nós estávamos com uma criança autista, a nível 3, e eu peguei ele parado, assim, olhando para os meninos no trapézio. Aí eu cutuquei ele e disse assim, vai lá. E eu, vai lá. Aí eu fui, pede pro professor Júlio, mas ele quase não conversava. Aí ele pequenininho, o Júlio lá, ele ia lá e fez assim, subiu. E aí, o Júlio colocou ele no trapézio e eu fiquei acompanhando, porque ele não tem noção de perigo, né? Então, assim, a alegria, o sorriso no rosto dessa criança, vocês não tinham como calcular. E olha o que ficou isso nele. Isso um tempo depois, participando das oficinas, ele chegou até mesmo a verbalizar seu nome, a se posicionar, e ele participou da apresentação, né? Quando nós fomos apresentar lá no SESC, ele participou, né? Mas, Júlio, tem mais algum ponto que você gostaria de estar destacando na questão do circo, de trabalhar com essas crianças que apresentam déficit? Olha, é um universo mágico, único, que te ensina o tempo todo. Você se transforma. A pessoa que não tem paciência, ela aprende. Aquele que, enfim, tem algo que é barreira, ele começa a entender que a barreira dele não é nada. E que ele é uma peça muito importante ali. Que se ele não estiver bem encaixado, os demais não vão girar a engrenagem. Então, assim, o trabalho com crianças especiais, ele é especial. Ele te deixa também especial. Especial para alguém, para transformar o mundo de alguém. E ele passa a ser especial para você também. Porque você passa a ver o tamanho daquele ser humano que está ali, limitado por alguma coisa. Mas que a partir do momento que você quebra barreiras, você abre os horizontes e ele voa. E é isso que é bonito, é que é mágico. Transforma. Isso. Júlio, eu fico imaginando assim, o quanto isso é rico, é gratificante, não posso dizer que é inovador, porque há quanto tempo tem um circo, né? Hoje, nós estamos utilizando esse aí, e nós temos aqui, a gente vendo, lá no Raio de Sol, você tem algum caso que você gostaria, eu lembrei de uma criança, tem algum caso lá que você destaca, que você viu como superação? Bem, um dos principais é o do nosso malabarista lá, né? Claro. Mas nós temos crianças lá que tinham muito medo, muito acuado.
talvez pelo ambiente que ele vive fora do raio de sol ou na escola, por ele ser, entre aspas, digamos, taxado, né? Ele não é normal. E aí é que é a diferença. Ele é normal. Ele tem uma questão, uma anormalidade, às vezes, que atrapalha alguma coisa. Mas ele... Então, essa quebra de medo, a criança começar a ter poder de decisão, quebrar, ter coragem, buscar, quebrar esse desafio e vencer, o brilho nos olhos. Então lá nós tínhamos um pouco disso. Hoje nós passamos um pouco às crianças essa questão da obesidade, né? Essa problemática. E nós temos, né, nossos carinhosamente dizendo gordinhos, né? E assim, eles conseguem coisas e eles ficam eufóricos, tipo, nossa, eu não sou aquilo que dizem. Eu consigo, eu posso, apesar de eu ter um problema, não é? Um probleminha que precisa de ser quebrado, que precisa de ser conduzido, ajudado e mesmo com aquela dificuldade, uma limitação, né? Ele rompe. Sim. Ele está limitado em alguma coisa, mas ele tem infinitas oportunidades, coisas para dar, para mostrar. Que ele é capaz. É. Aí agora, eu lembrei, você falando, eu lembrei de uma jovem de 15 anos. Ela tem uma deficiência mental, mas ela tem uma força, ela tem músculo, e ela fez o papel de portor. Então, portor é aquele que fica aqui e onde os outros vão, ela segura um de cá, assim, ou coloca aqui, e ela fez. E se vocês verem o sorriso dessa menina, quando nós fomos para o Sesc, e ela foi quem segurou, ela ficou o centro de toda a apresentação. Então, é isso que nós estamos fazendo, e nós estamos falando, divulgando e propondo. Senhores pais, senhores professores, profissionais, faça essa sugestão para os pais dessas crianças que cheguem, se apresenta algum déficit, alguma limitação, que eles tenham essa oportunidade de ter esse contato carinhoso com o circo, tá? Mas aí, ó, nós vamos para um breve intervalo, tá? E nós voltamos já já. Você costuma colaborar com outros artistas circenses, com outras escolas, com outros projetos culturais? Como essas parcerias enriquecem o seu trabalho, tudo isso que você faz, a vivência? Olha, o circo, o próprio nome, né, vem de questão de círculo, de trabalhar junto, é uma corrente, é um aro, é um anel, então não se quebra. Então toda oportunidade de parceria faça, né? Por exemplo, eu desenvolvo trabalhos com raio de sol. Automaticamente ali próximo tem o Vale do Éden, por exemplo, com o Saga, que é um batalhador na área da arte também, da agroecologia, enfim. E na primeira oportunidade que eu vi, eu já parcerizei, levando para lá a oficina, a apresentação, em festas, em eventos que acontecem lá. E com isso, você abre o leque, você oportuniza pessoas para trabalho, profissão, melhorias, que seja desde a forma de pensar, a forma de agir. Eu tenho parcerias, por exemplo, eu presto serviço de iluminação, cenotécnica ou cenografia, não é? Com Jaraguá. Né? Jaraguá tem 3 escolas de dança lá, boas, muito boas, inclusive a primeira escola de balé do estado de Goiás é lá. Ela tem mais de 60 anos que existe lá, passando de
pai ou de mãe para filha, é hereditário, né? Enfim, eu vou para fazer a iluminação, mas eu já levo o meu equipamento, porque eu sei que lá tem pessoas que são propensas, aptas, boas na coisa, dançam. Aí eu vou fazer uma acrobacia de solo. A menina já chega, faz uma pantana perfeita, né? Estrela, abertura, ponte. Eu falo, pronto, eu já pego ali, papapá, 2, 3 aulas, eu já consigo criar um número. Eu tenho alunas lá que, na Lira, nós tivemos um workshop, uma oficina de 2 dias, eu criei um número. E é um número considerado. A pessoa arrebentou a boca do balão, numa oportunidade, numa feira que estava tendo lá, armamos e chegou e apresentou. O povo falou, meu Deus, que loucura que é essa? De onde é essa menina? Entenderam que era da cidade porque conheciam ela. Se ela tivesse de máscara, o povo achava que era da Europa. Então, eu falo para eles, gente, eu trago isso para vocês, para que vocês possam, por exemplo, quantas festas tem na cidade? Eles podem vender o número para a festa. Então eu falo, não menosprezando os que trabalham atrás de um balcão, porque a necessidade é de todos, cada um no seu lugar, mas eu falo, olha, aprendam, corram atrás, é melhor ficar trabalhando para ganhar nada, pouco, 50 horas por semana, sabe? Então aprendo, isso é bom para você aqui, é bom para você no corpo, sabe? Manter a sua saúde também física. E começou a se abrir horizontes. Tem pessoas lá já trabalhando em ramos, né? Aprendendo. Então toda vez que eu vou lá eu levo oportunidades. E eu acho que o bom profissional é aquele que abre oportunidade, não fica amarrando. Eu chego ali, eu sei alguma coisa, eu passo. Porque eu estou envelhecendo, né? Eu estou ficando mais experiente. Essas rugas é porque a gente ganha isso, eu não sei para que fica dando ruga para gente, mas uma hora eu vou parar. E eu preciso de gente que continue o trabalho. Você está falando aí, e eu estou lembrando, aqui em Goiânia, né? Nós temos outros, né? Muito. Nós podemos falar de quem? Do Maneco. Da Escola de Circo Laetô, ao lado do Estado de Serra Dourada, o Basileu França, né, que é ali na Praça Universitária. Tem várias... A Lua. A Lua Barreto, né, que tem o Espaço Esparta, o Marcelo Marques, que tem um espaço lá para perto do Itatiaia, tem o Felipe Nicknig, que tem a Catavento. Enfim, na internet, se você buscar, a vida circense de profissionais que trabalham nessa área é muito grande. Abriu-se muitos espaços bons. Na FETEG, na 83, se eu não me engano, ali perto, descendo da Praça do Cruzeiro, esqueci agora, mas é na FETEG. Então nós temos vários núcleos. Você falou também no Curitiba, o Laetô está fazendo uma atividade lá. O Laetô, ele tem um projeto que se chama Cidade Viva e tem núcleos, né? Tem na Vila Pedroso, tem no Parque Amazônia, tem no Curitiba, tem no Jardim do Cerrado. São 5 núcleos que é importante salientar o seguinte, que essas verbas parlamentares que são decentemente recebidas e gastas e prestadas contas, assim como é o Raio do Sol ou o Laetô e outros pontos de cultura que tem por aí. Então, eu falo decentemente porque é dinheiro do povo. Mas isso. Tudo bem. Sigamos. Então, esses núcleos, eles existem e estão transformando os arredores. É importante lembrar isso. Sim. Eu chamei a atenção para poder o Júlio estar colocando, porque a comunidade vai ficar perguntando, mas onde tem? Veja o tanto de espaços que hoje tem aqui em Goiânia e Aparecida. Isso. Aí aqui nós colocamos agora o que tem aqui, Aparecida de Goiânia também tem, Goiás. Nós temos outros circos, né? Inhumas tem, o Uruaçu tem, aqui Senador Canedo tem espaço. Outro espaço.
Vocês estão vendo aqui. E se vocês forem ver, nesse final de semana, um grupo representando Goiás está no Rio de Janeiro, discutindo sobre o circo, discutindo todas as políticas públicas para o circo. Então, assim, se você que está aí em outro estado, então você procure aí, porque essas atividades para seu filho, né, que apresente, às vezes ele não tem deficiência, não tem nada, só é meio tímido, isso já ajuda. Às vezes ele tem assim, não conseguiu andar no período certo, mas ele está tranquilo. Mas isso tudo vai ajudar a fortalecer esse seu filho fisicamente, emocionalmente e também o vínculo social. Então, isso é de extrema importância para os seus filhos. Tá? Então, busque, porque é uma alternativa. Porque o nosso objetivo aqui no programa é nós trazermos alternativas, né, de atendimento, de acolhimento. O que eu sugiro para você, pai responsável? O que você tem que observar? Vá a esse espaço, olhe como são esses profissionais, como eles estão lidando com outras crianças. Você vendo isso, você vê, observa, conversa, procura, sonda ali como é. E aí, faça a matrícula do seu filho, faça a matrícula dessa pessoa que está em sua responsabilidade, para que ele, nesse brincar, nesse correr, nesse manusear, nesse sorrir, experimentar, ele poder estar aí desenvolvendo um pouquinho mais. Porque é nessas atividades que nós podemos dar uma confiança maior para os nossos filhos. Está fazendo outra terapia? Excelente. Precisa da psicologia? Sim, então vamos fazer. Precisa da fono? Excelente. Precisa da TO? Ótimo. Mas vamos ver outras atividades também que tenha essa leveza e que traz transformação também. Fica essa dica para vocês, hein? Isso. E aí, gente, olha, nós estamos encerrando o nosso bate-papo. Foi assim, Júlio, tá? É muito bom mesmo poder trazer essa discussão, poder trazer essas informações. De todos esses assuntos que a gente vem com carinho a cada programa, assista os outros. Se você está assistindo esse pela primeira vez, veja os outros também, né? Aí, Júlio, quem quiser conhecer você, conhecer o seu trabalho, tirar as dúvidas ou contratá-lo para oficinas, projetos, pode entrar em contato, né? Você pode deixar os contatos aí, sua rede social, tudinho, para quem quiser te encontrar? Eu brinco às vezes, eu sou um pouco arcaico. Eu não sou muito de mídias, de ficar a todo momento, tira foto, posta. Mas no meu Instagram é Júlio Rodrigues Artista. Pode ser até mesmo contato Rádio Sol, lá eles têm a minha ficha completa, minha ficha tá limpa. Aqui mesmo, né, no programa, na parte do chat, das perguntas do TV Alegria. Pode colocar, nós botamos as informações lá. E o meu telefone pessoal, 629-8276-6914, tá? Sim. Gente, anota aí, hein? Anota aí o telefone dele. 629-8276-6914. Oficinas, palestras, assessoria, tanto na parte técnica, cenotécnica, equipamentos, aulas, cursos, workshops, palestras, parcerias. Nós estamos aí para ajudar, tá? E eu queria fazer um adendo. As nossas crianças especiais que apresentem alguma coisa, a arte, o esporte, é uma chave que abre portas.
Então, não tenha medo de levar a sua criança. Às vezes, os próprios cuidadores, pais, responsáveis, é que têm um certo medo. E a criança só está precisando disso, né? De um gatilho para elas se lançar. Não criem crianças de vidro. Faz como antigamente, às vezes. Tem que subir no pé de goiaba, tem que conhecer o que é uma galinha, tem que sujar os pés, tem que rolar no chão, tem que brincar. A brincar é a base de tudo. E o circo é a brincadeira de forma mais responsável, de forma lúdica, de forma, milenarmente falando, transformadora. Hoje, o programa Raio de Sol foi uma verdadeira experiência de sensibilidade, arte e inclusão. Júlio nos mostrou que o circo vai muito mais além da performance. É uma ferramenta pedagógica poderosa que desenvolve a coordenação, autoestima, sociabilidade, criatividade e autonomia, especialmente para crianças que precisam de estímulos diferenciados. A arte circense é movimento, coragem, superação e, sobretudo, acolhimento. E quando unimos isso a uma educação e a inclusão, criamos caminhos reais de transformação. Júlio, muito obrigada por partilhar sua história, seus conhecimentos e seu amor pela arte. A TV Alegria e o Raio de Sol estarão sempre de portas abertas para você. Eu sou Maria Alvani e este foi mais um programa Raio de Sol, feito com afeto, compromisso e esperança. Não esqueça de baixar o aplicativo da TV Alegria e em qualquer dispositivo da internet e nos seguir nas redes sociais. @TV Alegria Oficial. Boa noite e nunca mais falte luz no caminho de todos vocês.